Boa noite a todos. Estamos dando início à audiência pública da Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2027. O convite para quem possa interessar foi publicado no site oficial do município de Jumirim, 14/4/2026, publicado no Diário Oficial do município, 14/4/2026, e também nas redes sociais do município. A Prefeitura de Jumirim convida toda a população para a audiência pública de apresentação e discussão da LDO e das alterações do PPA para o exercício de 2027. Este é um momento importante para acompanhar, contribuir e participar das decisões, que ajuda a definir os rumos do nosso município. Participe, sua voz faz a diferença. Embasamento legal da Lei da Responsabilidade Fiscal. O parágrafo 48, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação da população e à realização de audiências públicas. É uma das formas de controle popular da administração pública. Ela propicia ao cidadão troca de informações com o administrador, exercendo assim a sua cidadania. Por que fazer audiências públicas? A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previne risco e corrige desvios capazes de afetar os equilíbrios das contas públicas. O impacto da reforma tributária. A gente quis trazer aqui um pouquinho sobre o desafio da reforma tributária que está por vir. O desafio é a implementação da reforma tributária traz vários desafios. O primeiro é preciso alinhar as diferentes opiniões de estados e municípios, cada um tem suas próprias necessidades e interesses. Outro desafio é a adaptação das leis, as regras atuais precisam ser revistas para que a nova reforma funcione. Isso pode ser complicado, pois envolve muito detalhe. Uma mudança mal feita pode gerar confusão e incerteza. Fonte: o contador público. Seus efeitos, contudo, têm de ser expressivos quando se trata de distribuição de dinheiro entre os municípios. Assim, não surpreende que muitos agentes políticos locais se manifestem receio quanto a eventuais perdas de arrecadação, sobretudo num contexto em que eles se encontram em dificuldades para obter recursos suficientes para custear despesas obrigatórias e cumprir com suas atribuições constitucionais. A substituição do tributo IBS-CBS, criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, substitui o nosso ICMS e o ISS municipal. A criação do CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir o nosso PIS, IPI e COFINS federais. E também estabelece o imposto seletivo. Ambos funcionam como o IVA, Imposto sobre o Valor Agregados, cobrado sobre o consumo. A tributação no destino. O imposto será recolhido no local do consumo, não mais na origem da produção. Assim como o nosso ISS, ele não vai ser mais recolhido na origem. O ISS de Jumirim não é mais na origem, mas sim no local que vai ser consumido esse produto. Não cumulativo, plena. Empresas poderão creditar-se integralmente dos tributos pagos nas etapas anteriores, evitando efeito cascata. Base ampla de incidência, incide sobre praticamente todos os bens e serviços, alíquota única para o ente federativo. Legislação uniforme, regras idênticas aplicadas em todo o território nacional. Cobrança por fora não compõe a base de outro tributo. Rápida devolução de crédito acumulados. Fórmula de distribuição do IBS. A partilha do IBS entre os municípios e estados segue critérios específicos para evitar perdas bruscas de arrecadação durante a transição. 2029 a 2027, receita média histórica, grande parte da receita será redistribuída com base na média. Então, da base 2027 a 2077, a gente vai fazer uma base entre 2019 e 2026. A receita do município de 2019 a 2026, eles vão apurar uma média dessa receita para verificar qual receita que o município conseguia se manter, para se manter suas despesas necessárias, suas despesas do dia a dia. Seguro receita, uma retenção de 3% a 5% do IBS será destinado a compensar entes que sofrem queda de arrecadação. Então também eles vão ter um conselho do qual eles vão obter um seguro receita para verificar qual município que vai ter realmente essa queda de arrecadação para tentar fazer essa compensação, tá? Partilha, como vai ser a regra de partilha? 80% com base na população da cidade, 10% indicadores da educação, 5% critérios ambientais e 5% valor igualitário. Diferente do sistema atual,
o Fundo de Participação do Município, FPM, que utilizava a faixa populacional, que era a faixa chamada os coeficiente, né? Jumirim, aqui é o período de transição, 2023, a emenda constitucional, que foi início da emenda constitucional da reforma tributária, 2024, 2026, as aprovações das leis, 2024, 2025, a aprovação da lei, 2026, ano teste, que a gente iniciou o ano teste com a nova nota fiscal paulista, que a gente já implantou a nota fiscal paulista, e ele também já está iniciando 0,9% e 0,1% do IBS. 2027 já começa a entrar em vigor realmente a distribuição entre o IBS e o CBS. 2029 e 2032 vai ser o período de transição. 2029 vai ser 10% por o imposto IBS, o restante ISS e CMS, 2030, 20%, 2031, 30%, 2032, 40% e 2033, 100%. Então vai ser uma mudança gradativa para que eles possam sentir quais os municípios que realmente vai ter essa quebra de receita. Qual é a diferença? É o momento da gente estudar, porque assim, qual é a maior receita do município de Jumirim? A gente fala para o Jumirim, FPM, que é o Fundo de Participação do Município, que é uma receita federal, e ICMS. Basicamente, o município de Jumirim sobrevive com essas duas receitas, que um é do estado e a outra é federal. Como era a distribuição dessa receita? O FPM, ele era distribuído através de um coeficiente. Jumirim participava do coeficiente 0,6, que era uma média de até 10 mil habitantes. Então, municípios que tinham até 10 mil habitantes entravam no coeficiente 0,6 e era aquela receita que aquele município recebia daquele coeficiente. Hoje, com a reforma da reforma tributária, vai mudar. Por quê? Vai mudar essa faixa, não vai ser mais no coeficiente, vai ser na questão da total populacional do IBGE. Então, se 80% vai ser com base da população, Jumirim, que hoje tem em torno de 3 mil a 4 mil habitantes, que recebia um coeficiente 0,6, que equivalia a 10 mil habitantes, hoje ele vai receber referente ao seu total de habitantes realmente que ele tem no município. Então, vai ser uma mudança gradativa, vai ser uma mudança que a gente vai iniciar já ao começo do ano que vem, a gente vai começar a iniciar com um percentual, no outro próximo ano mais um percentual, mas a gente tem que já se preparar, né? Que no final também, assim, é o que fala, tem muitas coisas a se discutir, pode ser que no meio do caminho eles mudam como que vai ser feita essa distribuição, mas o que eles querem trazer? O que eles querem trazer é que seja redistribuído, a receita do Brasil seja redistribuído, porque tem muitos municípios que têm uma grande população e recebe pouco. E tem município que tem pouca população e recebe bastante. Então, assim, não vai ser mais a receita, o ICMS do Estado, vai ser do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo vai redistribuir. Não, o ICMS do Estado vai todo junto com o imposto do IBS e CBS e lá vai ser feita a redistribuição. Então, assim, vai ter alguns municípios, que é um município totalmente, a gente não é um município consumidor, e também a gente é um município com baixa população. Então, pode sim acontecer que a gente tenha uma queda de arrecadação, mas é um momento em que a gente tem que acompanhar, né? Pode parecer um detalhe técnico, mas isso impacta diretamente nas cidades pequenas como a nossa. Nos termos com população reduzida e um nível de consumo muito baixo que a gente tem, o que pode resultar em menos recurso futuro. Ainda existe um caminho até tudo isso entrar em vigor, mas no momento de atenção, o planejamento é agora. Precisamos acompanhar de perto e nos preparar para essa mudança, porque ela vai acontecer, né, gente? Então isso aqui foi a gente só tá passando um pouquinho que a reforma tributária traz e que a gente vai ter que se adaptar, o município vai ter que se adaptar, o município vai ter que trazer novas regras, vai ter que atualizar suas leis municipais para adaptar com as leis do governo federal. Então a gente vai ter que atualizar a nossa reforma tributária, o nosso código também aqui tributário do município, para que se atualize junto com o código tributário do governo federal. Então algumas regras a gente vai ter que foi imposta para a gente e a gente vai ter que fazer. Não tem de onde correr, né? A lei da responsabilidade fiscal. A lei da responsabilidade fiscal traz a limitação da despesa total com o pessoal,
que é até 50% União, estados e municípios, 60% dividido entre o Poder Executivo e o Legislativo, sendo 54% Poder Executivo e 6% Poder Legislativo. O instrumento de planejamento, a gente tem três fases de instrumento do planejamento, que é o PPA, que é basicamente o plano de governo que a gente faz para os 4 anos, ele entra em vigor no próximo ano seguinte, assim que ele é eleito, o próximo ano seguinte, ele já entra em vigor, com o próximo ano subsequente do novo mandato. O PPA, ele vai planejar, ele vai colocar do que ele vai ser feito durante esses 4 anos, que basicamente vai ser o seu plano de governo que ele fez, a gente tenta incorporar dentro do PPA. A LDO é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. A LDO ela vai ser feita anualmente, é onde a gente vai orientar e direcionar o que vai ser feito. E a LOA, ela vai executar. A LOA sempre é feita em setembro, onde a gente realmente verifica toda a receita, verifica a despesa, e aí a gente executa essas políticas públicas. A gente está numa fase em que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está numa fase, numa nova reforma tributária, estamos em transição no mundo aí com guerra, então é difícil saber o que realmente vai acontecer. Se realmente, assim, a gente é dependente do governo federal, somos dependentes do governo do estado, então eles têm que estar bem para que a gente possa, para que eles possam também redistribuir esse recurso para a gente, né? A Lei da Diretriz Orçamentária representa os resultados a serem alcançados para as varas fiscais, visando atingir os objetivos desejados pelo ente de federação, quando a trajetória de endividamento a médio prazo, pelo princípio da gestão fiscal responsável. As metas apresentam conexão entre o planejamento, a elaboração e execução do orçamento. Parâmetros indicam rumo da política fiscal. Próximos exercícios. Serve de indicadores para promoção de limitação de empenho e de movimentação financeira. Então, na LDO, ela traz também os riscos fiscais que a gente pode ter no próximo ano. O que eu tenho que verificar? O município é um município que tem um índice de endividamento muito alto? É um município que tem alguma pendências a ser paga no próximo ano? Então, a gente tem que avaliar e trazer já esses impactos. Priorização, equilíbrio econômico e equilíbrio financeiro. Então, a Lei da Responsabilidade Fiscal traz que a gente tem que sempre equilibrar a receita e a despesa, priorizando o equilíbrio econômico com o equilíbrio orçamentário, porque o orçamento não é exatamente o financeiro. Não é porque eu tenho um orçamento que eu tenho aquele financeiro. Eu tenho um orçamento de 40 milhões, do qual a gente estuda, faz uma análise de receita, do que pode ser vindo. Isso é meu orçamento. Essa receita, ela vai estar entrando durante o ano. Então, assim, a audiência de metas também que a gente faz é para a gente acompanhar se realmente aquela receita que foi planejada, todos os objetivos que foi planejado dentro daquele orçamento, a gente vai conseguir concretizar essas receitas. E dentro da Lei da Responsabilidade Fiscal, dentro da LDO, ele traz o quê? Se caso a gente não consiga obter a receita que foi programada, a gente tem que fazer alguns parâmetros, como limitação de despesa, aonde eu posso cortar, quais são as despesas obrigatórias, transporte de aluno é uma despesa obrigatória, merenda escolar é uma despesa obrigatória, médico é uma despesa obrigatória, então essas despesas são despesas das quais eu não posso ter corte. E tem as despesas das quais a gente direciona que se por alguma aventura a gente tiver algum desfalque na receita, a gente pode ter algum corte naquela receita para priorizar as receitas essenciais, as despesas essenciais. O critério de reforma e limitação do empenho. O que significa limitação de empenho? Não autorização para a realização de determinadas despesas previstas na lei orçamentária. Então, eu tenho que trazer a limitação do empenho. A gente colocou lá que vamos fazer tal evento, porém verificamos que a receita não está condizente com o que a gente planejou, então esse tipo de evento eu posso estar cortando ele do meu calendário, porque eu tenho algumas despesas que são essenciais e eu preciso priorizar dentro do orçamento. Quando deve ocorrer? Sempre que verificado que a realização das receitas está inferior à previsão, não irá comportar o cumprimento do resultado primário. O que cabe à LDO? Estabelecer critérios, que é o que eu falei para vocês. Então, a LDO estabelece critérios, quais as despesas que vai sofrer limitação de empenho, tá?
Despesas obrigatórias de caráter continuado. Quais são as despesas obrigatórias e que eu não posso ter limitação de empenho? Pessoal em cargos, alimentação escolar, atendimento ambulatório, atendimento à população com medicamentos, benefícios previdenciários, manutenção do ensino fundamental, manutenção da educação infantil, sentenças judiciais, fornecimento de cestas básicas a fornecedores, no caso nosso é o cartão alimentação, atendimento assistência básica, atendimento assistência social e transporte escolar. E são despesas obrigatórias, que é as despesas de caráter continuado. Uma vez a gente incluiu no nosso orçamento, a gente não consegue mais tirar esse tipo de despesa mais do nosso orçamento. Receita. A receita, ela é um conjunto, ela é um estudo de uma conjuntura nacional. Eu vou estudar os repasses estaduais, os repasses municipais, receitas passadas, qual o tributo que a gente consegue alterar ou não, os riscos de envolvimento de perdas de arrecadação, que no caso a gente teve anteriormente uma reforma na questão da isenção do imposto de renda, né? Que até R$5.000 não vai mais descontar imposto de renda. O imposto de renda, quando é do trabalhador, ele era da prefeitura. Então ele traz um impacto também na nossa receita municipal, porque eu teria alguns funcionários. Automaticamente, quando você verifica que vai existir uma perda nessa arrecadação, a gente já faz uma nova programação para a gente comportar essa perda, tá? Impactos na sociedade. Problemas e demanda da sociedade. Então, antes de a gente fazer qualquer audiência, a gente verifica qual o impacto na sociedade. A gente soltou um questionário do qual a gente faz um levantamento do que a população entende, do que a população quer melhorar dentro do município. Se ele tem alguma demanda, as perguntas são: você tem algum filho na escola? Qual está o desenvolvimento na escola? Se tem se já passou na Secretaria da Saúde, se já foi atendido pelo posto de saúde, qual a nota que você dá no atendimento posto de saúde. Então a gente faz um impacto aonde precisa melhorar dentro da administração pública, quais são os projetos que a população queira, que a gente estude esses projetos e consiga desenvolver eles dentro do projeto, dentro do nosso orçamento. Essa pesquisa foi feita, o resultado dessa pesquisa ela está no nosso site de transparência, no nosso portal Transparência. No final dessa audiência, eu vou mostrar certinho aonde a gente colocou as pesquisas, em que lugar ficou no portal Transparência, tá? A eficácia. A eficácia é fazer o que deve ser feito. A eficiência é fazer corretamente. A efetividade, fazer corretamente sem o que tem que ser feito, transformar a situação existente, mudança e desenvolvimento em relação à produção e à capacidade de produzir. Ao final do cumprimento dos preceitos da LRF, os anexos e metas fiscais devem ser compostos pelos seguintes demonstrativos: metas anuais, avaliação e cumprimento de metas fiscais e atuais e comparadas, evolução do patrimônio líquido, origem da aplicação dos recursos obtidos, avaliação do sistema financeiro actuarial, estimativa de compensação de renúncia de receita e mais de expansão das despesas obrigatórias. Esses são os anexos que são obrigatórios a acompanhar a lei das diretrizes orçamentárias. Metas e prioridades exclusiva de despesa de capital, elaboração da LOA, legislação tributária e agência financeira. Isso tudo está na Constituição. A LRF traz as questões das anexos e metas fiscais e os anexos de riscos. Resultado primário. O resultado primário é a diferença das minhas receitas financeiras com minhas despesas financeiras. Então, assim, quando você tem um resultado primário, um resultado nominal. Agora eu vou no resultado
o resultado primário. É receitas financeiras menos as minhas despesas financeiras, né? Aí dá o meu resultado primário. O meu resultado primário, na verdade, eu não tenho despesas financeiras. O município de Jumirim, ele não consta de despesas financeiras. A gente não tem nenhum empréstimo, não pagamos juros. Então, a gente tem a receita financeira, mas não temos as despesas financeiras. Por que eu tenho a receita financeira? Porque a gente tem dinheiro em caixa, esse dinheiro é aplicado, automaticamente eu tenho rentabilidade desse dinheiro. Então, eu tenho uma receita financeira, porém, eu não tenho uma despesa financeira. Então, o nosso resultado primário, ele é bom, é um resultado bom, positivo. O resultado nominal. O resultado nominal é a diferença da dívida consolidada. Jumirim, ele não tem dívida consolidada, então nossa dívida consolidada ela é negativa, porque eu não tenho dívida. Então eu tenho um limite de dívida dentro da receita corrente líquida, porém Jumirim não utiliza esse limite de dívida, porque a gente não tem nada que a gente paga prolongado, nem precatório Jumirim tem escrito. Então todos os precatórios quando entra, a gente tenta já pagar dentro do ano, a gente sempre eu deixo sempre uma reserva ali de precatório dentro do orçamento, porque se caso apareça alguma coisa, às vezes a gente tem 1 ou 2 anos para pagar, mas a gente sempre, se chegou, a gente já está com aqui, a gente tenta pagar dentro do ano ou no máximo no próximo ano seguinte, para a gente não ficar com dívida acumulada e não ter esse problema, então a gente sempre tenta pagar dentro do mesmo ano ou no próximo ano seguinte, tá? O Poder Legislativo. Aqui eu trago para vocês somente o projeto atividade e o órgão para vocês, os valores que foram lançados. O Poder Legislativo, os projetos de atividade, reforma, adequação do Poder Legislativo, manutenção da atividade do Corpo Legislativo, manutenção da Secretaria da Câmara Municipal, divulgação de atividades, publicidades e atos oficiais e despesas de regime de adiantamento, 1.670.000. Prefeituras em cargos especiais, aporte de cobertura de déficit equatorial, obrigações tributárias do PASEP, outros encargos especiais, precatórios e reserva de contingência. Aqui eu tenho o valor orçado de precatório, 57.000, porém a gente não tem precatório. Isso aqui eu sempre deixo, porque se caso surgir alguma coisa no decorrer do ano, a gente está em vigência, eu tenho ali uma reserva ali, tipo uma reserva de contingência mesmo, para mim estar pagando esses precatórios dentro do próprio ano, tá? 1.556.000. Administração superior, despesa de regime de adiantamento, gestão administrativa, manutenção do conselho tutelar, controladoria e ouvidoria, administração de demandas sociais e políticas e gestão de planejamento e orçamento, 1.393.000. Administração superior seria o gabinete do prefeito. Administração geral, reforma do paço municipal, contribuições do bombeiro, despesas sobre regime de adiantamento, publicidades e atos oficiais, ações com compras e licitações e contratos, ações do RH, ações específicas da administração e contribuição da segurança pública, 3.566.000. Saneamento geral, administração de serviços de água, despesas sobre regime de adiantamento, administração de serviços de esgoto, administração do recurso sulfídrico e gastos com benefícios dos servidores do setor de SAI, 1.889.000. Serviço de utilidades públicas, obras, infraestrutura urbana, despesa sobre regime de adiantamento, manutenção da iluminação pública, operacionalização dos serviços públicos, ações e projetos e obras e fiscalizações, controle da frota e conservação de estradas e vicinais, 4.788.000. Criança na escola ensino básico, reforma e ampliação da Mário Covas, manutenção do ensino fundamental, manutenção do ensino fundamental 30%, manutenção da creche 70%, manutenção do ensino pré 70%, distribuição da merenda escolar, despesas sobre regime de adiantamento, ações do ensino fundamental, servidor da merenda escolar, ações de creche, ações do ensino pré-escola e aquisições de uniforme, 13.021.000. Formações de jovem e adulto, ensino médio, ensino regular especial, apoio ao ensino superior e ações do ensino médio, 1.132.000. Saúde universal, reforma e ampliação da UBS, despesas sob regime de adiantamento, manutenção da frota operacional da saúde, gastos e benefícios com servidores da saúde, ações de atenção básica, termos de fomentos e cooperações, ações da farmácia municipal, média alta complexidade
programas FNS, ações da vigilância sanitária e ações da odontologia, 8.750.000. Rede de proteção social básica, que é o social, despesas de regime de adiantamento, PSB benefícios eventuais, atividades do Departamento de Assistência Social, atividade do CRAS e fortalecimento da rede de proteção e criança, 1.549.000. Rede de proteção social básica, despesas de regime de adiantamento, PSB benefícios eventuais, atividades do Departamento Social, atividades do CRAS e fortalecimento da rede da criança, 1.549.000, que eu já tinha informado. Ações do Fundo Municipal de Assistência Social, que é a Rede de Proteção Social Básica, Fundo Municipal do Idoso, Bloco do Programa Financiamento IGD Bolsa Família, Bloco do Programa Financiamento IGD SUAS e Bloco do Programa Social Básica, PSB, 162.000. Fortalecimento do campo, agricultura, despesas sobre regime de adiantamento e ações do setor agrário e ambiental, 1.038.000. Assuntos e serviços jurídicos, despesas de regime de adiantamento, interesses jurídicos, procuradoria jurídica, 592.000. Fundo Social de Solidariedade, 32.000. Planejamento e processamento contábil, despesas de adiantamento, ações gerais do setor de planejamento, 818.000. Administração, receitas e pagamentos, ações gerais, setor tributário e tesouraria, 317.000. Promoção, cultura e turismo esportivo, despesa regime de adiantamento, promoção, cultura e turismo, promoção, esporte e lazer, 2.756.000. Instituto Municipal de Previdência Social, despesa regime de adiantamento, pagamento de processos judiciais, obrigações previdenciárias e despesa administrativa do RPPS, 2.948.000. Reserva de contingência, 423.000. Aqui também, dentro do Instituto Municipal, a Previdência de Regime Próprio, a gente tem aqui os pagamentos dos processos judiciais ossado, porém também a gente não tem essa despesa. Somente a gente tem ossado aqui, caso ventura apareça alguma coisa para a gente pagar de imediato, eu sempre tenho ali uma reserva para caso tenha algum desses problemas. Publicidade. A divulgação e informação pública de forma transparente é um direito democrático do cidadão, permitindo o acompanhamento das ações governamentais e o exercício de controle social. Nesse sentido, os seguintes relatórios e apresentações estarão disponíveis no site oficial. É o site da Prefeitura, Transparência, Consultas Públicas, e lá vocês vão ver a Consultas Públicas LDO 2027, Lei das Diretrizes Orçamentárias 2027. Então, todos os slides, a publicação que a gente fez também no nosso portal sobre os questionamentos, todos estão publicados no nosso portal Transparência, tá, pessoal? Então, todas as telas, caso vocês tenham dúvida, dos relatórios da Lei da Responsabilidade Fiscal, também fica no nosso portal Transparência. A Lei das Diretrizes Orçamentárias, assim como eu falei, ela traz mais a diretriz do que vai ser feito dentro de 2017, os programas que foram direcionados. Porém, a LOA, ela vai executar. Então, a Lei Orçamentária Anual, que provavelmente a gente faz entre torno de agosto, finalzinho de agosto, começo de setembro, ela vem detalhando todos os programas que vai ser executados em 2017. Ela detalha valores de 2027. Todos os programas que vai ser executado em 2027, ela vai trazer os valores, tá? Ela traz, assim, o valor de reforma, metragem. Então, lá a gente consegue detalhar e mensurar melhor o que a gente vai executar dentro do ano de 2027, tá? E aí eu consigo também verificar a receita por imposto. A gente sempre detalha as receitas próprias, as receitas municipais, as receitas federais, do qual vocês conseguem ter uma noção de qual é a receita do município, qual é a despesa continuada do município e qual é a receita realmente que o município tem. Que aí vocês conseguem ver que a receita própria do município, ela é uma porção muito pequena, é uma fatia do bolo muito pequena que a gente tem. E que realmente o município de Jumirim, ele é dependente de receitas e repasses. Ele é dependente do governo federal, ele é dependente do governo do estado, porque a gente é um município pequeno, um município que tem pouco, em questão populacional, a gente tem pouca população, né? Então, assim, a gente consegue entender melhor, e consegue entender melhor a demanda, entender um pouco melhor sobre a questão orçamentária, sobre a questão financeira, porque a gente trabalha, assim,
tenta fazer uma receita do qual a gente veja o comportamento da nossa despesa continuada. Então, a gente tem há uns 2, 4 anos atrás, a gente está recebendo muitas emendas. Emendas é um tratamento que eu não sei se eu vou ter no próximo ano. Então, eu não posso pegar uma emenda e direcionar essa emenda numa despesa continuada, porque eu não sei se eu vou ter essa emenda no próximo ano. Então, eu tenho já 2, 3 anos que, bem dizer, a setor de saúde, a Secretaria da Saúde, a gente mantém ela com emendas estaduais. Então, em vez de eu estar gastando o meu recurso do Tesouro, eu gasto a emenda estadual, porque eu preciso gastar, veio para o município, a gente precisa, eu pego esse recurso do Tesouro e invisto em outra ação. Essa outra ação, não significativamente, vai ser que eu vou ter ela, eu posso manter ela para vários anos, porque eu estou tirando onde eu era para me gastar do Tesouro, eu estou gastando do Estado, e aí eu invisto esse dinheiro em outro lugar. Então, assim, o que a gente precisa entender? Quais são as nossas despesas continuadas e qual é a nossa receita fixa? Nossa receita fixa sem possivelmente ter uma emenda, sem possivelmente que a gente vai ter, porque pode ser que tenha um ano que venha muita emenda, pode ter um ano que eu não tenha tanta quantidade de emenda. Tem anos que eu recebo 2 milhões, 3 milhões, tem ano que eu vou receber 1 milhão de emenda. E tem emendas que é direcionada. Então, eu vou ter que saber o que realmente eu posso gastar essa emenda. Então, a gente entender, ter uma lógica que às vezes, mas a prefeitura está com bastante dinheiro. A gente tem o dinheiro, sempre, graças a Deus, a gente é uma prefeitura estavelmente, financeiramente bem, porém, a gente tem que saber no que a gente vai gastar. Porque quando a gente coloca uma despesa continuada, a gente tem que saber que esse impacto dessa despesa continuada, você não tira mais do município. Você vai ter que manter essa despesa dentro do município. Eu falo porque a gente tem um pouquinho de tempo, eu já trabalho um pouco de tempo já na prefeitura, e já aconteceu da gente pegar e já ter que tirar um médico especializado, porque a nossa receita caiu, e a gente não tinha o que fazer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar onde a gente pode cortar. Então, assim, muitas vezes, assim, a gente tem coisas que a gente vai conseguir cortar, tem coisas que a gente não vai conseguir cortar. Então, eu sempre falo, quando se tem superávit dentro do município, superávit é algo que não é normal. É porque ou eu recebi dentro do ano muita receita do Estado, ou a gente teve a questão da pandemia também, que a gente não conseguiu executar muitas coisas que era para ser executadas. Então, existia um superávit. Esse superávit, a gente costuma executar ele numa obra pública, que eu vou ali, vou fazer aquela obra, e ela não vai ter muita manutenção. O máximo, eu vou ter manutenção para manter aquele asfalto. Eu vou reformar a escola, vou reformar o posto de saúde. Então, a gente costuma utilizar esse recurso para coisas que a gente possa, futuramente, não ter uma despesa continuada tão alta. Então, isso é onde a gente utiliza o superávit, porque não dá para a gente ir lá, simplesmente pegar aquele recurso do superávit e colocar uma despesa continuada dentro do município, porque eu não sei se eu vou ter esse superávit no próximo ano, eu não sei se realmente vai continuar todas as receitas do Estado que hoje a gente tem, que existe um trabalho sobre isso, que o pessoal vai atrás de convênios, de emendas parlamentares. Eu não sei se no próximo ano eu vou ter todas essas emendas. O ano passado, a gente recebeu mais de 2 milhões em receitas estaduais para a saúde. Então, é significativamente bom para o município. Praticamente, a gente pagou quase todas as nossas despesas continuadas dentro do setor de saúde com emendas estaduais. Esse ano é a mesma coisa. Hoje, a gente utiliza dentro da saúde o nosso recurso próprio para pagar funcionário. Porque a emenda, ela prioriza, a gente não pode estar pagando servidor com as emendas que a gente recebe. Então, ela é mais para atendimento, atenção básica mesmo. Então, assim, e se eu não tiver essa emenda? E se essa emenda não vir? E se a gente não for buscar recurso e não vier? Então, a gente tem que estar preparado, a gente precisa estar com a receita, estudar realmente o contexto e estar preparado para isso. Que o superávit que o município tem, ele é gasto, mas não para mim aplicar numa despesa continuada, mas sim para a gente fazer algo pontual dentro do município, tá bom? Eu agradeço a todos, tenham uma boa noite e encerramos por aqui.